E aí, Sandro, o que é que você vai trazer pra gente hoje? Galera, vou trazer para vocês um probleminha de volume de sólido de revolução. Caiu na prova DEFON agora domingo e, cara, quase certeza e 100% de chance quase de aparecer um problema desse na Escola Naval. Show de bola, pega o bizu. Fala aí, galera, tudo bem? Professor Sandro Davidson aqui. Tô muito honrado de estar aqui com o Léo Chucrute pra gente dar passar um bisural para você para a prova da Escola Naval, tá? Eu separei, na verdade, 2 bizus para a prova da escola, que eu creio que eles são de suma importância para você que vai pegar problemas de cálculo na prova. Provavelmente está meio assustado com integral, com derivada, enfim. Então eu separei 2 tópicos dentro do conceito de integral que eles são extremamente úteis para a prova da escola, tá? Então é uma grande aposta minha aí para a prova da Escola Naval, que vai acontecer agora dia 31 de agosto. Então fica ligado porque são 2 conceitos muito importantes, tá? O primeiro conceito é um conceito bastante sofisticado, que é o conceito do volume de sólido de revolução, tá? Sólido de revolução, na verdade, é todo sólido gerado pela revolução, ou seja, pela rotação de uma determinada curva em torno de um eixo, tá bom? Então a gente vai tentar tratar dos volumes de sólido de revolução olhando sob o aspecto de uma função. Como assim? Eu desenhei aqui no quadro essa linha azul aqui, que ela representa o gráfico de uma função num determinado intervalo entre A e B, tá bom? E aí, esse gráfico da função, eu vou pegar esse gráfico e vou fazer uma revolução em torno do eixo X. Eu vou revolver essa curva em torno do eixo X. Se você fizer uma rotação completa dessa curvinha aqui, girar isso em torno do eixo X, você concorda comigo que você gera essa curva que parece um vaso, né? Que é um sólido de revolução. Ele é gerado pela rotação dessa curva em torno do eixo X. A ideia é a seguinte: como eu calculo o volume dessa coisa usando um conceito simples de integração, tá? Vou fazer uma analogia aqui bem idiota para você entender. Imagina, por exemplo, que isso aqui é como se fosse um presunto que você comprou no mercado, tá? Vai fatiando esse presunto em pequenas fatiazinhas, fatias muito pequenas, muito fininhas. Então eu vou fazer isso com esse volume, com esse sólido de revolução, tá? Então eu vou pegar, né, uma fatiazinha desse sólido aqui, né, como se fosse um cilindrinho bem fininho, tá? Bem fininho mesmo. Esse cilindrinho muito pequenininho, muito fininho, repara o seguinte: a altura desse sólidozinho é uma altura muito pequenininha na direção do eixo X, né? Uma coisa muito pequena em cálculo a gente chama de d alguma coisa, né? Um comprimento pequeno, dl, um ângulo pequeno, d alfa. Então uma alturinha muito pequena na direção do eixo X, eu vou falar que é um dx, tá? Então uma alturinha bem pequenininha na direção do eixo X. E repara que esse cilindro, né, bem fininho, o raio da base desse cilindro é o valor da função para um determinado x específico aqui. Então, na verdade, para esse xzinho aqui, o raio da base é o valor da função nesse ponto, é um f de x. Então, lembra aí da geometria espacial. Como é que você calcula volume de um cilindro? É área da base vezes altura, tá bom? Então, esse volumezinho, que é um volume bem pequeno, como é que eu calculo esse volumezinho, né? Esse dV, esse volume muito pequeno. dV vai ser área da base. Como é que é a área de um círculo? É π vezes o raio ao quadrado. O raio, nesse caso, é f de x. Então fica π vezes f de x ao quadrado vezes a altura, né? Área da base vezes a altura. Então esse é o volume de um cilindro muito pequeno, muito fininho, tá bom? Se eu quero calcular o volume desse sólido de revolução, imagina de novo, isso é um presunto, você pegou várias fatias, eu quero o volume inteiro, eu tenho que somar todas as fatias. Como é que a gente faz um processo de soma contínua em matemática? É, de fato, o processo de integração, tá? Então eu vou fazer uma integral para somar esses volumes. Em qual intervalo, gente? Se eu começo em A e termino em B, eu vou fazer uma integral de A até B. Então, para você calcular o volume completo, você vai fazer a integral de A até B desse volumezinho aqui, π vezes o valor da função ao quadrado em relação a x. Então, essa integral, por mais estranha que possa parecer, ela dá para você o volume de um sólido de revolução gerado pela rotação dessa curva da função f de x em torno do eixo x. Tá bom? Eu vou te mostrar um exemplo de como é que você pode aplicar esse conceito aqui, um exemplo super legal, inclusive super atual. Por quê? Porque essa questão caiu na prova DEFON, que aconteceu domingo agora, tá? Esse probleminha envolve o conceito de sólido de revolução e eu vou resolver contigo agora para você ver como é tranquilo usar essa integral nesse problema. Dá uma olhada aí. Então, galera, o problema que apareceu na prova DEFON deste ano, 2020, problema super simples. Se você soubesse esse conceito, você faria em 2 tempos, rapidamente, tá?
O problema é o seguinte, ele dava para você a função f de x igual a 1 sobre x, e ele pedia para você calcular o volume de uma corneta. Que corneta era essa? Era uma corneta gerada pela revolução da curva dessa função em torno do eixo x no intervalo de 1 até 10. Tá? Então, vários alunos que não sabiam esse conceito de volume de sólido de revolução ficaram meio perdidos sobre o que fazer. Você que acabou de aprender vai ver que é muito rápido, muito simples. Tá? Lembrando, como é que eu calculo o volume? É só você fazer o seguinte, o volume vai ser a integral de A até B, nesse caso o A é 1 e o B é 10, porque eu começo no 1 e termino no 10, de π vezes a função que está sendo rotacionada ao quadrado, que nesse caso é 1 sobre x, isso ao quadrado, em relação a x. Cara, acabou o problema. É só escrever a integral, você vai ver que é uma integral imediata, porque é uma integral tipo polinomial, acabou o seu problema, tá? Repara, π é uma constante, você pode colocar para fora, então fica π vezes a integral de 1 até 10 de 1 sobre x ao quadrado. Cara, 1 sobre x não é x elevado a menos 1? Então, isso ao quadrado dá x elevado a menos 2. x elevado a menos 2 em relação a x. Galera, como é que a gente faz uma integral desse tipo aqui? Simples, né? X elevado a uma constante, integral imediata, é x elevado a constante mais 1 sobre a constante mais 1. Então, essa integralzinha aqui vai ser π vezes x elevado a menos 2 mais 1, que é menos 1, tudo isso sobre menos 1, que é menos 2 mais 1, e isso vai ser calculado em qual intervalo? De 1 até 10. Aí como é que você calcula uma integral como essa? Lembra lá, você faz o valor dessa expressão para x igual a 10, menos o valor dessa expressão para x igual a 1, beleza? Então a expressão vai ficar assim, ó, π que multiplica, olha, isso aqui é a mesma coisa que menos 1 sobre x. Você concorda comigo? Essa expressãozinha aqui, ó, é a mesma coisa que menos 1 sobre x. Porque x elevado a menos 1 é 1 sobre x, com menos 1 na frente, fica menos 1 sobre x. Então, ó, para x igual a 10, eu tenho menos 1 sobre 10. Tudo isso menos o valor dessa expressão para x igual a 1. Então, fica menos 1. Olha que beleza. Então, ó, isso é π que multiplica 1 menos 1 sobre 10. 1 menos 1 sobre 10 é a mesma coisa que 9 décimos. Então, esse volume vai ser 9π sobre 10. Tranquilo, gente? Então, ó, integralzinha super tranquila na prova DEFON. Era um problema, de certa forma, difícil na prova DEFON, no contexto de prova DEFON, mas seria um problema super simples no contexto de prova de escola naval. É uma dica super importante para você calcular volumes de sólido de revolução. Tranquilo?